Boa noite! Hoje é dia 31 de março e vamos para o nosso devocional da noite. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ver essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em 2 Samuel 21:10. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para este devocional. Agradeço por estar conosco nessa noite. Amém, amém, amém. Vamos lá para o nosso devocional da noite, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon do segundo livro de Samuel. Circunstância da escrita. A antiga tradição sugere que os livros de primeiro e segundo Samuel originalmente formavam um único livro. Alguns estudiosos acreditam que Samuel foi em grande parte responsável pelo material redigido até 1 Samuel 25, e que os profetas Natan e Gad deram uma contribuição significativa ao restante, baseado em 1 Crônicas 29:29. Essa proposta, no entanto, deve permanecer especulativa, porque o livro não trazem os nomes de seus autores. O livro de 1 Samuel 27, versículo 6, sugere que provavelmente não foi concluído até algumas gerações após a divisão do reino por volta de 930 a.C. Após a conquista da terra pelos israelitas durante os dias de Josué, Israel entrou em tempo de apostasia. O livro de Juízes descreve as recorrências de um ciclo com fases previsíveis. Primeiro, o povo pecou contra Deus e caiu em idolatria. Segundo, o Senhor levantou um adversário para afligi-los e fazê-lo retornar para ele. Terceiro, o povo clamou ao Senhor demonstrando arrependimento. E quarto, o Senhor levantou um juiz e lhes trouxe libertação através dele. O famoso versículo do livro de Juízes: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada homem fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. Juízes 21:25 descreve o período de maneira apropriada. O livro de 1 Samuel retorna o registro histórico no final desses tempos tempestuosos. Contribuição para a Bíblia. Os livros de 1 e 2 Samuel descrevem a transição de Israel de uma sociedade vagamente tribal sob a orientação de Deus, uma teocracia, para uma liderança centralizada sobre um rei que presta contas a Deus, uma monarquia. A vida e o ministério de Samuel moldaram em grande parte esse período de restauração, à medida que ele levava o povo de volta para Deus. O reinado de Saul destacou os perigos que os israelitas enfrentariam por clamar por um rei para liderá-los. As advertências de Samuel caíram aos ouvidos surdos. 1 Samuel 8, versículo 10 ao 20, porque o povo de Deus tinha a intenção de se tornar como as nações do seu redor. Por fim, eles conseguiram o que pediram, mas pagaram um preço terrível. A vida de Saul é uma advertência para confiarmos no tempo de Deus para as provisões da vida. O reinado de Davi testificou as incríveis obras que o Senhor poderia realizar e faria através de uma vida que se rendesse a ele. O segundo rei de Israel parecia bastante consciente da bênção de Deus em sua vida e exibia um coração terno para as coisas dele. Gerações posteriores receberiam bênçãos por causa da vida de Davi. Daí 37:35. O pacto especial de Deus com ele, segundo Samuel 7, versículos 1 ao 29, encontra seu último cumprimento em Jesus, o filho de Davi, Lucas 1, 32-33. As consequências do pecado de Davi com Batseba, no entanto, é uma advertência para todos os que experimentam a atração do pecado. Deus responsabiliza seus filhos por suas ações, até mesmo pecados perdoados podem trazer consequências terríveis. Estrutura. O livro de 2 Samuel, do capítulo 1 ao 4, descreve a luta pelo trono de Israel que começou com a morte de Saul. Davi foi ungido rei pelos homens de Judá, mas Abner ungiu Ibosete, o filho sobrevivente mais velho de Davi, como rei de Israel. Uma guerra civil de 2 anos resultou na morte de Ibosete e na
com relação de Davi como rei de todo Israel. O livro de Samuel, de 2 Samuel, do capítulo 5 ao 24, apresenta os destaques do reinado de Davi. Deus estabeleceu um pacto especial com ele, prometendo estabilidade ao trono do seu reino para sempre. O pecado de Davi com Batseba, no entanto, trouxe consequências desastrosas para o seu reinado e tornou-se um ponto de transição em 2 Samuel. No fim, o arrependimento de Davi confirmou sua designação como homem segundo o coração de Deus, mas seu pecado mostrou que mesmo o rei não está acima da desobediência às leis de Deus. Spurgeon em 2 Samuel. Embora Davi soubesse que foi ungido para ser rei sobre Israel, ele não daria nenhum passo em direção à sua posição por direito, sem primeiro pedir orientação de Deus. Além disso, ele não estava contente com uma orientação generalizada, mas queria uma indicação particular e específica sobre onde deveria ir. Não foi suficiente Deus dizer vá, ele queria saber exatamente para qual cidade de Judá deveria ir. E isso não foi uma exceção ao óbito de Davi. Desde sua juventude, ele estava acostumado a pedir direção ao Senhor em todos os casos de dificuldade, e nunca parecia estar satisfeito, ao menos que pudesse ouvir o som dos pés do seu mestre logo atrás dele, ou perceber uma indicação clara que ele estava à sua frente ou andando ao seu lado. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon do segundo livro de Samuel. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de saco e estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre ele caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem dele de dia, nem os animais do campo de noite. Se o amor de uma mulher por seus filhos mortos pode fazê-la prolongar uma vigília enlutada por tanto tempo, devemos nos cansar de pensar no sofrimento do nosso bendito Senhor. Ela afugentou os pássaros predadores e não devemos afastar de nossa meditação aqueles pensamentos mundanos e pecaminosos que contaminam nossa mente e os temas sagrados sobre os quais nos ocupamos. Fora pássaros de asas malignas, deixe em paz o sacrifício. Ele suportou o calor do verão, o orvalho da noite e as chuvas, desabrigada e sozinha. O sono foi afastado de seus olhos molhados, seu coração estava cheio demais para dormir. Veja como ela amava seus filhos. Rispa deveria suportar isso e deveria nos desistir a primeira pequena inconveniência ou provação. Somos tão covardes assim que não aguentamos sofrer com o nosso Senhor? Ela espantou até mesmo os animais selvagens com coragem pouco comum a uma mulher. E não estaríamos nós prontos para encarar cada inimigo em nome de Jesus? Os filhos dela foram assassinados por outras mãos, e ainda assim ela chorou e vigiou. O que devemos fazer para nos cujos pecados crucificaram nosso Senhor? Nossa obrigação são ilimitadas. Nosso amor deveria ser fervoroso e profundo, o nosso arrependimento. Vigiar com Jesus deveria ser o nosso trabalho, proteger sua honra, a nossa ocupação, respeitar a sua cruz, o nosso consolo. Aqueles cadáveres horríveis devem ter assustado Rispa, especialmente à noite, mas em nosso Senhor crucificado diante de nós não há nada horrível, mas tudo é atraente. Nunca numa beleza viva foi tão encantadora quanto nosso Senhor morrendo. Jesus, vamos observar-te ainda por um tempo, que tu graciosamente te reveles a nós. Então não sentiremos cobertos por panos de saco, mas em um pavilhão real. E esse é o nosso devocional da noite. Amanhã nós voltamos com o devocional da noite aqui no TikTok e de manhã às 8 horas o devocional da manhã. Então tenha um bom resto de terça-feira